Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. STJ vai rever decisão que manteve doutor Jairinho preso no Rio de Janeiro. Justiça Eleitoral identifica doações de campanha feitas por mortos e desempregados. Tribunal de Contas da União questiona a checagem das urnas proposta por militares. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. A gente não para de se reinventar por você. Um estudo divulgado nesta quinta-feira revelou que o tempo de deslocamento aumentou no trânsito de São Paulo em relação ao ano passado. A Caterina Schutt traz as informações para a gente. Oi, Caterina, boa noite. Tudo bem, Salsi? Muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record. É exatamente isso, viu, Salsi? Quem mora na capital paulista passou a gastar, em média, 18 minutos a mais por dia em deslocamento pela cidade. A gente relembra, viu, Salsi, que em 2021, por exemplo, o paulistano levava, em média, 2 horas e 1 minuto por dia para se locomover. Neste ano, a média passou para 2 horas e 19 minutos. Segundo a pesquisa, esse aumento no trânsito tem relação com a retomada das atividades presenciais após o pico da pandemia no ano passado. O levantamento também apontou, Salsi, que 6 em cada 10 pessoas se deslocam pela cidade a pé, mas não se sentem seguras. Eu volto com você. Obrigada pelas informações, Caterina. O Superior Tribunal de Justiça vai rever a decisão que manteve preso o doutor Jairinho, o ex-vereador do Rio de Janeiro, acusado pela morte do enteado Henri Borel, de 4 anos. Os detalhes agora com Leonardo Aque. Oi, Léo, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse pedido, a defesa, na verdade, do ex-vereador, quer que a sentença que soltou Monique Medeiros da prisão no fim do mês passado seja estendida também a Jairinho. Esse pedido já havia sido negado pelo ministro João Otávio de Noronha. Os advogados recorreram e agora a decisão vai ser analisada pela 5ª turma do STJ. A revisão está marcada para a próxima terça-feira. Mas antes, os ministros vão rever a sentença que permitiu que Monique voltasse para casa. Se a sentença for anulada, o pedido de Jairinho se torna nulo outra vez. Os dois são acusados pela morte de Henri Borel em março do ano passado. Agora, o Tribunal de Justiça do Rio ainda não marcou o julgamento dos dois. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Léo. Também no Rio de Janeiro, os médicos confirmaram a morte cerebral do técnico em radiologia baleado em uma blitz da Polícia Militar. Rafael Montovanelli tinha 40 anos. Ele estava internado em estado gravíssimo desde a madrugada de segunda-feira. Rafael foi atingido por um tiro de fuzil na cabeça quando passava de carro com amigos por uma rua da zona norte da cidade. O policial militar que fez o disparo foi identificado como Márcio Felipe dos Santos Ribeiro. Ele está preso. 5 policiais foram presos nesta quinta-feira em São Paulo, suspeitos de extorquirem traficantes de drogas e comerciantes da capital e região metropolitana. Entre os detidos está um delegado. As prisões aconteceram depois de 1 ano de investigação. Um policial civil suspeito de participar do grupo está foragido. Nos Estados Unidos, um avião teve problemas técnicos minutos depois da decolagem e o voo foi interrompido. Um vídeo mostra o momento em que a parte inferior do avião começa a soltar faíscas. Segundo a companhia aérea, a aeronave, que tinha São Paulo como destino, apresentou um problema na bomba hidráulica. Depois de dar algumas voltas, o avião precisou retornar ao aeroporto em Nova York. Todos os passageiros desembarcaram em segurança. Policiais militares que participaram das negociações de um sequestro que durou quase 16 horas em Belo Horizonte foram detidos. A Virgínia Nalon acompanhou essa história e vai contar para a gente os detalhes. Virgínia, boa noite para você. Quantos policiais foram detidos, hein? Oi, Salso, boa noite para você. Cerca de 20 policiais que participaram da operação foram presos em flagrante. O comando da Polícia Militar explicou que a ação é padrão em operações com baleados. A decisão de atirar aconteceu porque o suspeito não cedeu às negociações e indicou que mataria os 2 reféns. O disparo foi feito depois de quase 16 horas de conversa e a casa onde as vítimas estavam não favorecia a entrada dos policiais. Leandro Mendes Pereira, de 39 anos, foi atingido por um único disparo.
Ele foi socorrido e segue internado em estado grave. O caso foi encaminhado para a Justiça Militar, que agora vai julgar a ação. Salce. Obrigada pelas explicações, Virgínia. 5 escolas públicas da Zona Norte do Rio de Janeiro precisaram cancelar as aulas nesta quinta-feira por causa de tiroteios entre facções rivais. Comunidades da região têm sofrido com a guerra entre quadrilhas de traficantes e milicianos. Pelo 4º dia seguido, esse é o som que os moradores escutam na região do Campinho, Zona Norte do Rio de Janeiro. A Polícia Militar fez uma operação para tentar evitar confrontos entre grupos rivais. Por causa do tiroteio, 5 escolas públicas cancelaram as aulas. Nessa semana, o helicóptero da Record TV flagrou homens fortemente armados no alto do morro. Um carro da PM que reforçava o patrulhamento foi atacado. Na terça-feira, um criminoso morreu e uma pessoa foi baleada em outra troca de tiros. O bairro é o mesmo onde, no início de agosto, o turista americano Joseph Trey Thomas foi baleado quando estava na casa de uma amiga. Ele ficou internado por 3 dias, mas não resistiu. A única coisa que a gente quer é que isso aí acabe, independente de facção, entendeu? Segundo a polícia, a região é alvo de uma guerra travada por quadrilhas rivais. Desde que chefes da milícia foram presos, a violência na comunidade aumentou. Traficantes de drogas passaram a tentar ocupar o local, que tem uma posição geográfica de destaque para a expansão dos negócios do crime. Forma-se um complexo ali que, do ponto de vista territorial, estratégico, é importante não só para a milícia, né? Muito importante para a milícia, para manter o seu poder naquela região, mas também para o tráfico. Moradores de Cordovil, outro bairro na zona norte do Rio, também denunciaram tiroteios nas redes sociais. Abaixa, tia, só abaixar, fica quietinha. Os alunos dessa escola precisaram deitar no chão para se proteger. Com uma rotina tão violenta, não é difícil encontrar por aqui vítimas dos tiroteios. Tomei um tiro de fuzil no braço, que entrou aqui, saiu aqui, ó, deu projétil, né, queimou aqui. Inclusive, eu estava ali. Aí eu me escondi no balcão, lembrei da cena que aconteceu comigo. O que eu fiz? Escondi atrás da pilastra eu corri lá para dentro e fiquei lá dentro, porque eu não parava de sair esse tiroteio. Fortaleza registrou positividade 0 em testes para a Covid-19. É a primeira vez que isso acontece desde o início da pandemia. A Mônica Damasceno atualiza as informações. A informação veio no último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital. Os laboratórios da rede pública da cidade analisaram 590 amostras entre os dias 13 e 19 de setembro. Todas tiveram resultado negativo para a infecção do coronavírus. Além disso, no mesmo período, nenhuma morte por Covid-19 foi confirmada. Segundo o boletim, um dos fatores para o resultado foi a vacinação. Atualmente, todos os fortalezenses com mais de 3 anos podem iniciar o esquema vacinal contra o coronavírus. Mais de 2.400.000 pessoas já receberam pelo menos a primeira dose do imunizante aqui na capital do Ceará. Já Israel vai aplicar a 5ª dose da vacina contra a Covid-19 na população idosa. O governo israelense vai usar o imunizante específico contra a variante Ômicron, responsável pela maioria dos casos no país. Israel foi um dos primeiros países a vacinar adultos e adolescentes e liderou o uso de doses de reforço. Cerca de 70% da população israelense estão imunizados contra a Covid-19. E olha, depois de mais de 2 anos, o governo do Japão vai retirar todas as restrições contra a Covid-19 para turistas estrangeiros. A medida vale a partir de outubro e põe fim ao limite diário de entrada de turistas. Os visitantes vão poder conhecer o país sem a necessidade de um guia turístico. Antes da pandemia, o Japão viveu um período de alta do setor. O número de turistas atingiu um recorde de quase 32 milhões em 2019. Mas caiu para 246 mil no ano passado. E a farmacêutica americana Pfizer vai oferecer tratamentos contra a Covid a preços mais acessíveis a países mais pobres. Quem tem as informações para a gente é o correspondente nos Estados Unidos, Vandrei Pereira. A Pfizer informou que os tratamentos devem estar disponíveis para 132 países a partir do fim do ano por meio do chamado Fundo Global.
Comercializado sob o nome de Paxlovid, o produto vai ser oferecido aos países mais pobres a preço de custo. Já os países de renda mais alta terão o que a empresa chamou de valor diferenciado. Bem, a Pfizer também fechou acordos que permitem que 38 laboratórios fabriquem uma versão genérica e mais barata para 95 países. O Fundo Global foi criado para combater o HIV, a tuberculose e a malária. E desde 2020 luta contra a Covid-19. Em abril, a farmacêutica chegou a um acordo similar de 4 milhões de doses com o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. De Orlando, Vandrei Pereira. E a cidade de Nova York vai abrir 2 abrigos para receber imigrantes que foram enviados pelo governo do Texas. Os centros de emergência oferecem alimentação e assistência médica. Cerca de 11 mil novos imigrantes chegaram ao sistema de abrigos municipais desde maio, em Nova York. O envio deles é parte de uma disputa política entre democratas e republicanos. Os 2 partidos divergem sobre como o governo deve lidar com a imigração ilegal. E aqui no Brasil, nesta sexta-feira, vai ser liberada a consulta para o último lote de restituição do imposto de renda. Mas a Receita Federal já adianta que mais de 1 milhão de declarações caíram na malha fina. Entre os principais motivos estão a omissão de rendimentos e os erros nas deduções. A correção da declaração é feita no site da Receita Federal. E o Tribunal Superior Eleitoral identificou irregularidades em contas de campanhas que ultrapassam os 600 milhões de reais. Agora vamos até Brasília conversar com Alessandro Saturno. Alessandro, boa noite para você. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, foram detectados 59 mil casos de gastos ou doações possivelmente irregulares. Segundo o TSE, esses dados foram obtidos depois do cruzamento de informações das prestações de contas dos candidatos e de órgãos de fiscalização, como Receita Federal e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O TSE identificou casos de doadores beneficiários de programas sociais, como o Auxílio Brasil, ou com renda incompatível com o valor doado. O tribunal explicou que detectou 190 casos de doadores desempregados e 6 que constam como mortos. O que também chamou a atenção dos analistas é que, em mais de 10 mil casos, um mesmo candidato recebeu várias contribuições feitas por empregados de uma mesma empresa. Agora, Salsi, os analistas eles vão analisar de forma detalhada esses dados que chegaram, né, porque eles querem agora levantar provas de todas essas informações aí que a gente falou. Salsi. E, Alessandro, seguimos juntos aqui porque o Tribunal de Contas da União questionou o Ministério da Defesa sobre a checagem paralela das urnas. Exatamente, Salsi. O Ministério da Defesa tem agora o prazo de 5 dias para responder a todos os questionamentos que foram feitos pelo Tribunal de Contas da União. A Corte encaminhou ao Ministério da Defesa questionamentos como, por exemplo, como é que vai ser, quais são os critérios que vão ser adotados e qual o principal objetivo dessa medida. Os questionamentos eles foram separados em 3 áreas: seleção de amostra de boletins de urnas, coleta de informações no dia do primeiro turno das eleições e as possíveis conclusões da checagem considerada e paralela, né? O TCU ele questiona a metodologia da pesquisa e o nível de confiança e também a margem de erro. Salsi, o Tribunal de Contas da União quer justamente saber quem são esses militares que vão fazer essa checagem, como que esses dados eles vão ser obtidos e como será essa conferência frente às informações que serão divulgadas paralelamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Salsi, eu volto com você. Uma excelente noite. Obrigada por todas as explicações, Alessandro. Bom descanso para você. Vamos acompanhar agora o dia de campanha dos candidatos ao governo do estado de São Paulo. Tarcísio de Freitas foi a Taubaté, no Vale do Paraíba. O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo participou de uma carreata pela cidade. Em seguida, o candidato fez um comício no centro de Taubaté. Aos eleitores, Tarcísio de Freitas falou sobre educação, redução de impostos e geração de empregos.
a gente vai diminuir carga tributária, trabalhar com incentivo regional, capacitar a mão de obra, inclusive para o mercado de alta tecnologia. Os nossos jovens têm muito talento. Se a gente der essa capacitação, eles vão ter condição de ingressar nesse mercado que exige muito. O candidato do PT, Fernando Haddad, cumpriu agenda em Campinas, no interior do estado. O petista deu entrevista para emissoras de rádio e televisão. Em Sorocaba, ele visitou uma fábrica de peças automotivas. Fernando Haddad falou sobre a importância das indústrias na geração de emprego. O emprego na indústria é muito superior ao emprego em outras atividades. Sempre foi e sempre será. Porque vocês lidam com maquinário de última geração, vocês lidam com equipamento caro, é uma série de coisas. O governador Rodrigo Garcia, candidato à reeleição pelo PSDB, esteve em Santos, no litoral paulista, e também em Campinas, no interior do estado. Rodrigo falou sobre o projeto de habitação que ele tem para a região. É o Viver Melhor, que é a reforma em casas de população carente, que não tem condição de fazer uma reforma, e o Estado passará a fazer essa reforma para essa população, para dar mais dignidade a quem já tem uma casa, mas não é uma casa digna. O candidato Vinícius Poit, do Novo, cumpriu agenda no interior do estado. Ele esteve nas cidades de Rinópolis, Parapuã e Oswaldo Cruz. O candidato Elvis César, do PDT, esteve na região do ABC Paulista. O candidato falou com moradores e comerciantes da região. 2 pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes foram apresentados ao Senado pelo deputado José Medeiros e pelo senador Lazier Martins. Eles acusam o ministro do STF de crime de responsabilidade e abuso de autoridade, no caso da operação contra empresários investigados por suposto apoio a um golpe de Estado. Para os parlamentares, a operação foi autorizada unicamente com base em matérias jornalísticas. Cabe ao Senado analisar pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte. A Caixa Econômica Federal anunciou investimentos de quase 60 bilhões de reais em projetos de infraestrutura em todo o país. A previsão foi anunciada pela presidente da Caixa, Daniela Marques, durante um encontro com empresários e autoridades na Associação Comercial do Rio de Janeiro. A Caixa firmou acordo com o BNDES para financiar parcerias público-privadas. A expectativa é desenvolver 150 projetos. O primeiro edital vai ser lançado até o fim deste mês. O BNDES nos ajudando com a fábrica de projetos e a gente atuando mais próximo junto aos municípios. Então, nesse primeiro momento, vamos atuar em conjunto em iluminação pública e resíduos sólidos, com a expectativa, após esse chamamento para mais de 1.800 municípios. Daniela Marques também fez um balanço do programa Caixa para Elas, que em pouco mais de 30 dias atendeu mais de 60 mil mulheres. O projeto oferece crédito para empreendedoras e organiza ações de conscientização contra a violência doméstica. Viemos também difundir o Caixa para Elas, que é a nossa estratégia focada em mulheres, convidar as empresas do Rio a participarem dessa grande união em torno do combate e enfrentamento à violência contra a mulher, que a Caixa está atuando junto ao Ministério da Justiça e o Ministério da Mulher. Agora de olho nos números do mercado financeiro. O dólar fechou a quinta-feira cotado em R$ 5,11, queda de 1,13%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão em alta de 1,91% acima dos 114 mil pontos. O grupo de países mais ricos do mundo anunciou que vai adotar novas sanções contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia. A medida veio depois da decisão do presidente russo, Vladimir Putin, de mobilizar reservistas para o conflito. Os chefes da diplomacia do G7 ainda criticaram a fala de Putin sobre uma possível guerra nuclear na Ucrânia. Também nesta quinta-feira, uma autoridade russa voltou a defender o uso de armas nucleares em territórios ucranianos que estão prestes a serem anexados pela Rússia. Já o governo americano impôs sanções econômicas à polícia do Irã depois da morte de uma jovem que foi presa por usar o véu de forma inadequada. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos acusou a polícia moral iraniana de ser responsável pela morte de Mahsa Amini, de 22 anos. As sanções vão confiscar bens no território americano e proibir transações econômicas. A morte de Amini desencadeou uma onda de protestos no Irã. Mais de 30 pessoas morreram, segundo organizações de direitos humanos.
Mudando um pouquinho de assunto, o cantor e compositor inglês David Bowie teve um nome eternizado na Calçada da Fama de Londres, que homenageia exclusivamente os astros da música britânica. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Ana Paula Gomes. A homenagem ao cantor foi exclusiva aos amigos e familiares. Representando um disco de vinil com a palavra ícone, a pedra foi revelada em uma cerimônia ao som dos sucessos de Bowie. E também com a presença do baterista, que tocava com o músico britânico. Artistas como Amy Winehouse e The Who também estão na Calçada da Fama do Reino Unido. Por causa da pandemia, as homenagens estavam suspensas desde março de 2020. O responsável explica que nada melhor do que retomar o trabalho com o chamado camaleão do rock. David Bowie morreu em 2016, aos 69 anos. De Lisboa, Ana Paula Gomes. E o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, saiu da lista das 10 pessoas mais ricas do mundo. O empresário americano caiu 14 posições após perder o equivalente a R$360 por ação. Ele é agora a 20ª pessoa mais rica do mundo. É a posição mais baixa de Zuckerberg desde 2014. O dono da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, está no topo da lista dos mais ricos, com a fortuna avaliada em mais de R$1 trilhão. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Fique agora com as imagens que marcaram o dia e logo depois tem o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.